Vamos lá, curso básico, teologia, hoje geografia bíblica, capítulo 6, o mundo bíblico do Novo Testamento. Bom, a geografia e a história, né, do mundo bíblico do Novo Testamento estão mais interligadas com a história do Império Romano do que com os outros povos, né? Já que se tornou o seu dominante, né, em 63 a.C., né, nomeando, estão as diferencinhas porque houve um erro no calendário, depois eu explico para vocês mais na frente, quando chegar o momento, tá? Então, em alguma literatura vocês vão ver isso aí com 4 anos ou 5 anos de diferença, tá? Então eles nomearam aquele lugar, a província de Judéia, né? A sua nova província no Oriente Médio, conquistada pelo general Pompeu, né? Após capturar Jerusalém. Esse general era um general do Império Romano que depois fez parte do governo tripartite, né? Do Império Romano, mas nesse tempo, né, que ele encampou a Judéia, ele era um dos generais, dos grandes generais romanos, né? Que depois se tornariam, né, um governo tripartidário, tá? Nesse tempo o Império Romano ainda não era o Império Romano, era a República de Roma, tá? Só se tornou Império Romano depois, né, no tempo dos Césares, tá? Com essa vitória, o Império Romano pôs fim, né, que não era império ainda, pôs fim ao governo religioso, né, fundado pela dinastia dos Asmoneus, tá? Dos sacerdotes lá asmonianos, tá? Que mesmo tendo lutado bravamente, né, e vencido, né, a imposição da cultura grega difundida pelo Antíoco Epifânio, né, que foi quem os asmonianos venceu para adquirir a liberdade por 100 e poucos anos, né? Eles não puderam, né, os judeus não puderam enfrentar o poderio romano, que tinha um exército muito organizado, profissional, né, muito poderio bélico, muita estratégia militar, né, então realmente um exército respeitável, né, que conquistou a maior parte do mundo conhecido da época, tá? Além desta, né, os romanos estabeleceram ao longo dos anos outras províncias autônomas, administradas também pela família de Herodes, tá? Por procuradores, né, a fim de evitar revoltas e manter a ordem política e social da região, tá? Então o império aceitava porque eles eram vassalos de Roma, né, e ajudariam na paz ali, na ordem ali daquelas províncias que eram tributárias de Roma. Não se esqueça, né? Pagavam impostos para Roma, tá? Bom, a Judéia, né? Com qual é, né, o que se refere, porque nós vamos tratar aqui de várias regiões geográficas. Lembra que Israel é um país pequeno, né, um dos menores do mundo em área, né? Coisa, né, pra vocês terem uma ideia, no meio, mais ou menos ali, a distância do Rio Jordão até no Mediterrâneo é em torno de 80 quilômetros, tá? Então é bem pouco mesmo, né? O tamanho é bem pequeno mesmo, né? Muitos estados do Brasil são maiores do que a terra de Israel, mas era um lugar disputadíssimo, né? Um território com uma posição privilegiada, né? E tinha várias vantagens ali que os povos queriam, e tinha a questão religiosa também. É um lugar disputado pelas maiores religiões do mundo, né? Bom, a Judéia é uma área, né, da referida província da Judéia, né? Correspondia aos territórios antes pertencentes à tribo de Judá, de Simeão, de Dan e Benjamim, tá? Então, do meio mais ou menos para baixo de Israel, né? Ali pegava Benjamim, Dan, mais para baixo Judá, e Simeão ficava numa bola ali no meio de Judá, antigamente, né? Isso no tempo da divisão das terras, porque já no reino dividido, né, quando o reino foi dividido, já Simeão não estava ali mais, né? Então ficou ao sul, ficou só Judá e Benjamim no reino dividido, tá? Mas a região da Judéia, no tempo de Jesus, correspondia à área dessas 4 famílias de Israel aí, né? Lembra que a área foi dividida, a área de Israel toda, com as 12 famílias, tá? E essa área da Judéia abrangia
área de 4 famílias dessa aí, tá? E ela se situava a oeste do Jordão, né? Situava entre o Mar Morto, né, e o Mar Mediterrâneo, o Jordão também, o Mediterrâneo, né? E era a ponte de passagem para viajantes, para comerciantes que ia para o Egito, que vinha para a Ásia, né? Que ia para o lado do Oriente, né? E além de incluir a cidade de Jerusalém, né? E o seu templo religioso, né? Do judaísmo, tá? A tradução bíblica da Septuaginta, a Septuaginta é aquela tradução feita no Egito, em Alexandria, no Egito, né? Que traduziu a Bíblia o Velho Testamento do hebraico para o grego, tá? A tradução Septuaginta do grego, né, emprega o termo de origem aramaica, Judeia, tá? Para se referir a Judá, né, ou a terra dos judeus, tá? Vocês podem conferir isso nos mapas que vocês têm aí no seu material, no seu material impresso, tá? Depois vemos a Galileia, outra região, situada também dentro da parte de Israel, mas mais no alto, né? Porque em Israel, só do lado que era Israel antigo, nós temos a Galileia, a Samaria e a Judéia mais embaixo, tá? A Judéia embaixo, Samaria no meio, Galileia em cima, tá? Que são províncias romanas, né? Essa aqui é situada entre a parte superior do Rio Jordão e o Mar da Galileia, né? Então, o Mar da Galileia é um marco que ele fica na mesma direção, tem o Mar da Galileia, o Rio Jordão e o Mar Morto. Então é toda a fronteira de Israel, tá? Pelo lado direito, tá? E do lado esquerdo vemos o Mar Mediterrâneo, né? Do outro lado vemos o Mar Mediterrâneo, tá? Então lá mais no alto, né? No rumo do Mar da Galileia, que é um lago de água doce, tá? E entre o Mar da Galileia e o Mediterrâneo é que nós temos a Galileia. Esse Mar da Galileia também é chamado de outros nomes, tá? Vários outros nomes, depois eu falo para vocês para não confundir aqui a questão, tá? E é dividido entre o leste e o oeste da Fenícia, né? Lá em cima, né? Ao norte ficava a Fenícia, né? Onde está hoje o Líbano, né? Ocupava a parte mais setentrional das 3 províncias, né, a oeste da Palestina, chamada pelo evangelista Mateus de Galileia das Nações, porque era ocupada em grande parte no tempo de Jesus por estrangeiros, que eram gentios, tá? O nome Galileia vem do hebraico Galil, tá? Cujo significado é anel, né, círculo, né, lá é meio circular. E dividia-se em 2 partes a Galileia, né? Nos outros tempos, né? O distrito da Galileia abrangia tudo, mas a Galileia tinha 2 partes, a Alta Galileia e a Baixa Galileia, né? Na parte da região montanhosa, mais perto da montanha do Hermon, que tem 3.000 metros de altitude, tá? É mais ao norte, tá? Então essa parte é a parte mais alta, e a parte mais baixa, né, na planície de Esdraelon, né, nós chamamos de Baixa Galileia, tá? Então ela divide em 2 partes, abrange aí uma área em torno de 5.000 quilômetros quadrados, né, tendo como cenário do ministério de Jesus a cidade de Nazaré, que é na Baixa Galileia, Caná da Galileia também, Cafarnaum já fica próximo ao Mar da Galileia, uma cidade grande, ficava perto da estrada real, né, a estrada que ligava um país no outro, né, era um trevo ali, então ali tinha alfândega, ali tinha posto de coleta de impostos, um destacamento do exército, a cidade de Cafarnaum. Então, na Galileia é a maior cidade ali, tá? E a cidade de Naim, são pequenas cidades essas outras, Nazaré, Caná, Naim são pequenas cidades, a maiorzinha é Cafarnaum, que foi a cidade que Jesus morou, né? Apesar dele ser de Nazaré, chamado de Nazareno, né? Nem era Nazareno, ele nasceu em Belém, né? Em Judéia, de Judá, né? Vou explicar isso depois. E depois ele foi para a terra dos pais dele, que é Nazaré.
Mas Nazaré era uma cidadezinha pequenininha, e a cidade mais comercial, mais movimentada era Cafarnaum, e eles foram habitar por lá. E lá foi uma espécie de quartel-general de Jesus, tá? Onde a maioria dos discípulos foram recrutados ali. Depois, do outro lado, nós temos a Pérea, localizada ao leste do Mar Morto, né? Na direção de Pela, tá? Até os termos do Arnon, é um ribeirão, né? Um dos afluentes do Mar Morto, né? Ao sul, tá? Na fronteira entre Amon e Moabe, né? Os moabitas abaixo, os amonitas acima, né? Designado no Novo Testamento como uma região do outro lado do Jordão, ou Transjordânia, também chamado, tá? Transjordânia na Bíblia. Desse lado do Jordão também ficaram 2,5 tribos de Israel na época da conquista de Canaã, tá? Que é claro que foram conquistados depois. Então, no tempo de Jesus, esse lugar aqui, a parte baixa, né, mais baixa, chamava Pérea. A parte mais acima chamava Decápolis. Decápolis porque tinha 10 cidades. Vou falar dela daqui a pouco, tá? Então, a Pérea era outra região romana, né? Nós estamos aqui falando dos distritos romanos, né? Nós temos aqui a Judéia, nós temos ali a Galileia, temos aqui a Pérea, tá? Agora temos a Samaria, que eu já falei dela para vocês, está no meio, entre a Galileia e a Judéia, né? Voltada para o mar Mediterrâneo. É a antiga capital do Reino do Norte. Samaria era uma cidade que foi construída para ser a capital, tá? Porque o Reino do Norte ficou com o nome de Samaria, depois da divisão, aí ficou o Reino do Sul, Judá, o Reino do Norte, Israel, com as 10 tribos, tá? Então, essas 10 tribos, os assírios invadiram isso em 722 a.C., bem antes de Jesus, né? 700 anos antes, e levou eles para o cativeiro. E para eles nunca voltaram, misturou eles com as outras nações lá. Então essas 10 tribos desapareceram, ficando de Israel apenas as 2 tribos do sul, chamadas de Benjamim e Judá, tá? E lembre-se também dos levitas que habitavam lá, porque os levitas não tinham região definida. Então temos levitas, Judá e Benjamim, tá? E vez por outra temos os que se rebelaram do Reino do Norte, acabaram voltando a habitar com os do sul, né, com Judá, Benjamim e os levitas, tá? Então acaba tendo algum deles, né? Mas as tribos, como era conhecida, as 10 desapareceram, nunca mais voltaram, foram para as mãos dos inimigos e nunca mais voltaram. Eles fizeram o que não era certo, né? Depois a gente vai falar disso também, tá? E nunca mais voltaram, tá? Então fica ao norte da Judéia, né? E ao sul da Galileia, tá? E fica ali no lugar entre o Carmelo, tá? O Carmelo está ao norte, né? O Monte Carmelo, né? Na Galileia lá, ao norte da Samaria, tá? A Samaria está ao sul da Galileia, mas a Galileia está ao norte de Samaria, tá? Temos a Cordilheira do Carmelo, uma montanha que vai dar lá no Mar Mediterrâneo e que separa a Galileia da Samaria, tá? E entre a planície de Saron, né, do Mar Mediterrâneo, tá? A planície de Saron vai dar lá no mar, né? E aquela área toda, uma região montanhosa no meio, né? E o Jordão está a leste, uma região montanhosa no meio, Jordão de um lado, Mediterrâneo do outro, Carmelo acima, Judéia abaixo, tá? Olha aí no seu mapa, confira aí, tá? Nos mapas impressos que tem no final da sua apostila, e aí no meio também tem alguns, tá? Eu estou na página 67. É mais conhecida essa região de Samaria por ter sido ocupada por povos estrangeiros, depois que seus habitantes foram levados para outras nações, e os assírios trouxeram outros povos para lá, e o pouco de gente que ficou de Israel lá foi misturado com essa gente, perdeu a sua identidade, perdeu a sua religião, né? Eles se misturaram para a idolatria daqueles povos que vieram de outros lugares, e eles ficaram conhecidos como os samaritanos. No tempo de Jesus, eram os samaritanos que não se davam bem com os judeus, porque eles eram um povo misto e que aprenderam a adorar diferente, né?
Aí Jesus fala daquela questão, uns dizem que é em Samaria que se deve adorar, outros em Jerusalém, vai chegar o tempo que nenhum nem outro, mas no caso eles construíram um templo rival em Samaria, tá? Depois construíram outro no Gerizim, no Monte Gerizim, né? Já mais perto do tempo de Jesus, então ali era uma idolatria só, né? Então os judeus os rejeitavam completamente por causa dessa mistura lá, tá? E agora, pela direita de novo, né, pelo lado do Jordão, né, do outro lado, na Transjordânia, temos Decápolis. Abaixo Pérea, acima Decápolis. Tá? Do termo grego, Deca, né, 10 polis ou 10 cidades, Decápolis significa, então, em grego, 10 cidades. Tá? Essa região era denominada assim porque ela se referia a 10 cidades gregas independentes que era protegido pelo governo da Síria, Antíoco, Epifânio, tá? Formando a Confederação Leste, tá? E eram várias cidades, eram 10 cidades, né? Isso situava a 10 quilômetros do Mar da Galileia, ali a cidade dos Gadarenos, Gadara, que é, biblicamente falando, é mais famosa essa Gadara, mas são 10, tá? E Jesus ter libertado um homem ali, né? Um homem possesso de demônios ali. Depois de alternados períodos de revoltas populares, né? Relativa à paz, né? Turbulência ali, política, intolerância religiosa foi abafada por Roma e foi controlada, né, pela truculência do exército romano, né, e acabou que houve paz, mas ali virou uma província de Roma. Aquelas 10 cidades, aquelas Decápolis, passaram para o domínio romano também, tá? E experimentando a famosa Pax Romana, né, alcançado depois por Augusto, né, o César I, tá? Em 29 a.C., né? Aqui nós estamos falando um pouco antes, né, o estabelecimento disso, mas em 29 a.C., né, foi estabelecido ali por Augusto, tá? Foi nesse período de estabilidade, prosperidade, absoluto controle de todo o território, conquistado, né, território conquistados, né, vários territórios, que nasceu Jesus em Israel, tá? Então essa conquista toda, essa paz, essa aparente paz aí, ajudou muito na obra que Cristo fez, tá? O relato bíblico aí de Lucas começa assim: e aconteceu naqueles dias que saiu o decreto da parte de César Augusto, tá? Para que todo mundo se alistasse. Esse César Augusto foi o primeiro, né, que já a implantação para o próximo aí, Júlio César, do Império Romano, tá? Até ali era a República de Roma, tá? Para que todo mundo se alistasse, né? Esse primeiro alistamento foi sendo Quirino, presidente da Síria, tá? E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Quirino provavelmente era um governador romano que presidia o território sírio ali, conquistado por Roma, tá? E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, até a Judéia, tá? Ele veio lá, subiu não, né? Se a Galileia é alta, né? A Judéia é mais baixa, né? Geograficamente descer, né? De Nazaré, da Galileia até a Judéia. É a cidade de Davi, chamada Belém, tá? Belém é bem na divisa de Judá e Benjamim, né? E Belém é Belém de Judá, Belém na Judéia, tá? Jerusalém não, Jerusalém é Benjamim, não é Judá, tá? Mas Belém sim, Belém da Judéia, e é pertinho uma da outra, tá? Porque era a casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, a sua esposa, que estava grávida, e aconteceu que eles estando ali, se cumpriu os dias em que ela deveria dar à luz, e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu ele em panos, e deitou ele numa manjedoura, né, porque não havia lugar para eles na estalagem, né, um coxo, né, um local de animais ali, tá? Naquele período, Herodes, o Grande, que depois nós temos os Herodes filhos, tá? Que governava toda essa área que eu citei para vocês: Galileia, Pérea, Decápolis, tá? Samaria, tá? Então essa região toda, tá? Era dominada por Herodes o Grande, tá? E
Ele reinava, e os filhos dele, né, depois foram colocados nessas outras aí. Ele reinava na Judéia, o Herodes o Grande, o primeiro, tá? Subordinado ao Império Romano. Ele era vassalo de Roma, né? Já que era completamente dependente da proteção e da boa vontade dos seus governantes, tendo que agradá-los constantemente com presentes, tributos, tá? Espoliando seus concidadãos com altos impostos, tá? Para manter seus domínios e os seus colossais projetos de construção. Tem uma coisa que costuma dar um certo desentendimento, é que quando veio o governador Pilatos, veio de Roma para governar a Judéia, né? Existia ali um Herodes, mas era o filho desse Herodes aí. Esse aí já tinha morrido, né? A coisa estava meio instável. Roma enviou Pilatos para governar a Judéia, tá? E o Herodes que é citado ali é da Galileia, né? Era presidente, governo da Galileia e não da Judéia, tá? Mas mesmo Herodes o Grande, quando governava a Judéia, ele fazia isso debaixo da tutoria de Roma, tá? Ele era uma espécie de vassalo de Roma, tá? Então ele expoliava os seus concidadãos, tá? Com altos impostos para manter os seus domínios e os seus colossais projetos de construção, que é outra coisa, uma qualidade que o Herodes tinha, era de ser um empreendedor, né? Um construtor. E foi dele a tresloucada decisão de matar as crianças de Belém, né? E do entorno de Belém, para impedir que o novo rei usurpasse o seu trono. E também matou a mulher, né? E também fez outras coisas lá, provocando a fuga do rei menino para o Egito, juntamente com sua família, né? Uma família, Maria e José, né? Conforme foi vaticinado pelo profeta Oséias e narrado em Mateus capítulo 2, versículo 15, tá? Bom, então, no início, né, do ministério de Jesus, né, nós temos aí na vida e ministério dele alguns fatos, né? Primeiro, ele era chamado de Nazareno, porque a família era de Nazaré, né, situada na Baixa Galileia, como eu falei, e aproximadamente 170 quilômetros de Jerusalém, tá? Então, se a gente pegar a extensão toda de Israel, uns 300 quilômetros no máximo, do ponto mais longínquo de um para o outro, está em torno de 80 quilômetros no meio do território ali. Então, 80 por 300 quilômetros mais ou menos, tá? Então, essa cidade era bem ao norte, 169 quilômetros de Jerusalém, tá? E era uma cidade desprezível para os judeus, aos olhos dos judeus que habitavam na Judéia, tá? Visto que o povoado era povoado lá por gentios, né? E por essa razão, Mateus cita a profecia de Isaías, né? 9:1, se referindo à região como Galiléia das Nações, porque eram nações ímpias que moravam lá, né? Muitos povos que residiam lá por causa dos romanos. Os romanos davam certa liberdade para a pessoa mudar para aqui e para ali. Então, Jesus tinha nascido em Belém, depois foi para o Egito, fugindo de Herodes. Com a morte de Herodes, ele voltou para Galiléia, tá? E ali depois foi morar em Cafarnaum, ok? Tá? Então essa é a rota, né? Também foi aqui, nesse local, né, que Jesus passou a maior parte da sua infância, Nazaré, tá? E juventude, quando seus pais regressaram do Egito. O pai dele trabalhava no ofício da carpintaria até que ele atingiu a maioridade para dar início ao seu ministério, sendo conhecido depois como o Nazareno, né? Essa era o nome que ele era conhecido. Sobre Belém, né? Ela é grafada em hebraico como Betlehem, tá? Betlehem, né? Betlehem, fala em hebraico, tá? Belém no português, que significa casa do pão, literalmente, tá?
localiza-se a 10 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém, foi berço, né, dos ascendentes de Davi, a família de Davi ali, de Ruth, Boaz, Obed, Jessé, todos eles eram de Belém, tá? E é o local de nascimento de Jesus, vaticinado pelo profeta Miqueias, tá? Miqueias 5:2. E então, e ali, orientados por uma estrela, os sábios, magos que vieram do Oriente, provavelmente vieram lá do Babilônia ou da Pérsia, né? Encontraram o Messias adorando, né? E honrando com presentes, o qual, para escapar do infanticídio que Herodes tinha promovido, né? Foi levado por seus pais para o Egito, tá? Cumprindo mais uma profecia messiânica. Então ele nasceu em Belém, tá? Mas foi levado para o Egito para fugir do infanticídio. Depois ele volta do Egito com a morte de Herodes para Nazaré, onde passou a maior parte da infância, Jesus, tá? E só na juventude que ele foi para Cafarnaum. Cafarnaum, essa que é um importante centro comercial na Baixa Galiléia, escolhida por Jesus como seu quartel-general, né, das suas atividades messiânicas. A palavra vem da combinação de Kefar mais Naum, né, ou aldeia de Naum, localizado a noroeste do Mar da Galileia, nas proximidades do Mar da Galileia e nas proximidades também de Betsaida e de Corazim, tá? Distante a 4 quilômetros do rio Jordão, tá? E também a Via Maris, a Via do Mar, que eu citei para vocês lá atrás, que ligava o Egito à Síria, a estrada real, a estrada principal, que ia para o Líbano, que ia para a Síria, tá? E passava muito próximo dos seus termos, ele, por essa razão ali tinha uma alfândega, tinha destacamento militar, tá? Aí Jerusalém, considerada uma das cidades mais famosas e antigas do mundo, tá? E palco das maiores e mais decisivos episódios da história, né? Das duas, disputada pelas duas maiores religiões do mundo, o judaísmo e o islamismo, né? Do original hebraico Yerushalém, porque no hebraico não tem J, nem aramaico, nem as línguas semitas não tem J, então substitui por um Y e o som é IE, Yerushalém, tá? Cujo significado é cidade de paz, tá? Antes de ser tomada pelos filhos de Israel, a cidade pertencia aos Jebuseus, né? Cujos escritos se lê Iebusi, tá? Não tem J, Iebusi, Iebuseu, né? Iebusalém. Então, Jerusalém vem dos Iebuseus, tá? Era a cidade dos Iebuseus, Juízes 19:10, tá? Então, Juízes fala que Jebus é Jerusalém, ou Iebus é Iebusalém, tá? Sua posição geográfica a 810 metros acima do mar Mediterrâneo, distante 50 km do Mediterrâneo e 30 km, 29 km do Mar Morto. Então, está num platô alto. Aí temos o Mar Mediterrâneo, 810 metros de altitude, e temos o Mar Morto, que é 400 metros abaixo do nível do Mediterrâneo, tá? Então, de Jerusalém até lá no espelho d'água do Mar Morto são 1.200 metros. E como são só 30 quilômetros, então vocês imaginam que é uma descida ou subida bem íngreme, né? Para você correr 30 quilômetros, em 30 quilômetros você correr 1.200 metros de altitude, é bem íngreme, tá? E nessa ladeira toda é que fica o deserto da Judéia, né? É claro que sendo bem íngreme, né? É bem desértica ali, é ali que fica o famoso deserto da Judéia, tá? Entre Jerusalém e o Mar Morto, tá? Bom, e fica também, Jerusalém fica também a 50 quilômetros de distância do Mar Morto, do Mar Mediterrâneo, 30 quilômetros do Mar Morto e 58 quilômetros de Samaria, né? Que era a capital do Reino do Norte. Tá, e 32 quilômetros de Hebron, que era uma cidade importante, né? E já indo para o lado do Mar Mediterrâneo, onde tinha uma cidade com
com a fertilidade, com tudo aquilo que precisava ter, diferente do deserto da Judéia, que é do outro lado, indo para o Mar Morto, tá? Bom, esse lugar aí, né, foi local, Jerusalém foi local do antigo templo, construído nessa cidade pelo rei Salomão. Então, aconteceu uma coisa interessante aqui. Aqui no seu material informa só dois eventos, né? A construção pelo rei Salomão, mas a reconstrução fora feita por Herodes, né? Mas antes desse Herodes fazer essa reforma, já tinha tido uma reconstrução ali 400 anos antes, né? Antes, quando eles vieram do cativeiro ali, na época de Esdras, Neemias, eles fizeram a reconstrução, que é chamado Segundo Templo por causa daquela reconstrução, que ele tinha sido totalmente destruído por Nabucodonosor. Já no tempo de Herodes, que ele queria agradar os judeus, queria agradar os romanos, e ele era bom de construção, ele fez uma coisa, né, uma coisa fora do comum com esse templo, uma reforma espetacular, mudou toda a situação ali, tá? Mas não foi bem uma reconstrução, foi uma reforma, tá? Então ainda é chamado de Segundo Templo aí. Primeiro Templo de Salomão, Segundo Templo foi reconstruído na vinda do cativeiro, que foi reformado por Herodes, tá? E que há o projeto da construção do Terceiro Templo já para o futuro, tá? Então, porque tem gente que fala, mas o Terceiro Templo já foi esse de Herodes, porque já tinha sido. Não, é considerado reconstrução, é aquela lá da volta do cativeiro, tá? E Herodes, o que ele fez foi uma mega reforma e algumas modificações estruturais ali, tá? Que foi destruído depois pelos romanos. Tudo que Herodes construiu, né, ele ficou lá protegendo os romanos, pois foi os romanos, general Tito, que destruiu tudo ali. Hoje só restou o Muro das Lamentações, que fica atrás dessa abóbada aqui, tá? Do outro lado ali, tá? Então restou muito pouco do templo, só um muro que separava a parte de fora. O templo mesmo não sobrou nada, né? Bom, nesse mesmo local, Jesus encontrou o desprezo, encontrou a condenação diante do Sinédrio, né? Diante do pretório, que é o tribunal romano, o Sinédrio, que é o tribunal judaico, tá? E da multidão, que escolheu um criminoso, né? E carregou a cruz pela via dolorosa, né? Para sair lá para o monte, em direção ao Calvário, onde foi crucificado, né? Então, por isso, esses grandes desastres que aconteceram aí também, né? Para os romanos, a crucificação de Jesus representou apenas a execução de mais um infrator da lei dos judeus, né? E pretenso amotinador, que já possuía muitos seguidores, né? Sendo chamado por esses de mestre, né? Messias e rei, podendo causar novas revoltas naquela instável província de tensões religiosas, né? A exemplo de Judas o Galileu e outros que teve ali, outros libertadores, tá? Diante desse grande perigo que se rondava, os governadores romanos eram muito inflexíveis, implacáveis com os judeus, tá? Sempre prontos a abafar com truculência qualquer iniciativa e qualquer rebelião que se apresentasse aí durante as festas religiosas, principalmente que era a ocasião em que a cidade ficava cheia de gente, cheia de pessoas vindo de várias localidades, e era quando os judeus sediciosos aproveitavam para fazer as suas rebeliões, tá? Bom, aí tinha naquele tempo de Jesus, antes de Cristo, já que isso também influenciou, vamos falar disso, algumas seitas religiosas e até políticas, né? Que eram facções políticas, né? As facções religiosas ou políticas são facções, são grupos organizados, tá? Temos aí, o primeiro é o fariseu, que é proveniente do hebreu, né? Do hebraico Pesahim, tá? Significa separar, tá? Separados para formar a verdadeira comunidade de Israel, se autodenominavam, né? Os modelos, tá? Conhecido como os mestres da interpretação das tradições orais dos rabias,
porque Israel tinha a tradução escrita, né? Nós temos o Talmud, né? O Midrash, né? Temos a Torá, então temos a parte escrita e a parte oral. E esses rabis, né? Fariseus, eram os especialistas, vamos dizer assim, na interpretação disso aí, tá? Exercendo muita influência sobre as massas de camponeses, né? Administrando aí a lei e as sinagogas, tá? Que já foram organizadas aí antes da vinda de Jesus. Aí temos os saduceus, né? A origem dessa seita não é encontrada, né? Aí porque não temos registro histórico, mas eles existiam, foi citado na Bíblia, tá? E os eruditos consideram que eles surgiram dos judeus helenistas, né? Um período de domínio dos sírios na Palestina, tá? O significado é meio parecido com Sadoc, né? Satoceu, Sadoqueu, né? Então o Sadoc era um sacerdote, né? E esses saduceus eram ligados ao sacerdócio do templo. Então os maiorais do templo eram saduceus, tá? Os fariseus eram dos escribas da outra classe lá. Os maiorais do templo eram dessa seita aí dos saduceus. Era uma facção que simpatizava mais com a filosofia grega, associada com a dominação romana, sendo marionete dos governadores, porque eles eram os líderes dos judeus e eles tinham que trabalhar em conjunto com Roma, né, quer aceitando, quer, né, ajudando de um jeito ou de outro, acabaram se corrompendo nessa história aí, tá? Aí tem também os essênios. Essênios é conhecido como os radicais justos, também oriundos dos grupos dos Hassidim, né, daqueles bem radicais, rigorosos, né, consideravam eles os depositários das verdades, né, que governaria a vida de Israel quando o Messias chegasse. Tá? O nome procede de uma palavra hebraica, cujo significado é pio, ou santo, tá? Daí viver isolados das sociedades, buscando uma vida despojada de bens materiais e prazeres materiais aí, tá? Depois vem os zelotes. Os zelotes, a exemplo dos macabeus, né, que impiedosamente combateram e repeliram os gregos, né? Os macabeus lutaram contra os gregos lá, o Antíoco Epifânio, né? E esses zelotes rebelavam-se a todo tempo, né? Contra os romanos, né? Várias vezes, várias guerras, né? Com as dominações romanas, eles davam muito trabalho para os romanos, porque eles pegavam em armas aí, né? E para subjugar os romanos, tá? Eles eram chamados de sicários, porque usavam adagas, né? Debaixo das suas roupas ali para atacar a dominação romana. Depois veio os herodianos, que era mais um partido político, né? Que incluía judeus de várias facções religiosas, né? E lutava pela restauração espiritual do povo, pela observância da lei, e segundo os eruditos, eles apoiavam Herodes, né? Preferindo o seu governo opressor do que a dominação romana, né? Então, mas Herodes trabalhava para Roma mesmo, né? Então era uma questão de escolher o menos ruim, vamos dizer assim, tá? Aí temos também os samaritanos, né? Que eu já expliquei para vocês, descendentes de casamento misto entre judeus e remanescentes da Palestina, né, dos colonizadores estrangeiros que foram trazidos para aquela região pelos assírios, né? Então foram desprezados pelos demais judeus por viver completamente à parte da lei, edificando um templo rival no Monte Gerizim e sacrificando animais nele, né, assegurando que os patriarcas adoraram ali para manter os seus fiéis e eles não se rebelar e demandar lá para o Reino do Sul, tá? Então essa é a situação aí do capítulo 6.